E aí, tudo tranquilo? Estudando muito? Espero que sim, né? Os concursos estão chegando, as oportunidades estão cada vez mais próximas, então não é o momento de você cochilar. Este é o momento de você se programar, se planejar. Está muito próximo aí o concurso do TRE de São Paulo, TRE de Pernambuco, estão chegando cada dia mais próximo. Então é o momento de você se programar para efetivamente executar uma excelente preparação. E uma excelente preparação passa, primeiro, por um planejamento de estudos, segundo, pela resolução frequente de questões e terceiro, pela realização de revisões. Esses três fatores são imprescindíveis, esses três fatores são essenciais para que você efetivamente possa alcançar o seu objetivo. E isso tem que ficar bem claro para você. Agora, mais importante do que você ter um controle, um domínio sobre esses três fatores, é você acreditar no seu potencial. Se você está se preparando para um concurso público com aquele pensamento, isso é muito difícil. Eu dificilmente vou conseguir. Isso não é para mim. O que eu estou fazendo aqui? Poxa, você já está moldando o seu cérebro ao fracasso. Você está mandando o seguinte recado para o seu cérebro. Olha, cérebro, eu estou com o tempo sobrando, eu não tenho o que fazer da vida, então eu estou aqui estudando para passar o tempo. Se der para passar, bem. Se não der, tá bom também. Eu não tenho um compromisso de ser aprovado, de ser aprovada. Esse é o recado que você está transmitindo para o seu cérebro. Portanto, não faça isso. Definitivamente, não. Haja de forma totalmente contrária. Mande um recado para o seu cérebro que é o seguinte: olha, nós temos que otimizar o nosso tempo. Eu tenho que ser mais produtivo, eu tenho que ser mais eficiente. Eu tenho que estudar cada vez menos, produzindo cada vez mais. Porque é muito melhor você estudar 4 horas por dia e produzir o que alguém produz em 8 horas. Do que você estudar 8 horas e produzir aquilo que alguém produz em 4. Já pensou? Você ter técnicas eficientes de estudo que possam fazer com que você em 4 horas produza o que a maioria produz em 8 horas. Então você otimiza seu tempo, vai lhe sobrar tempo para fazer tudo aquilo que você quer no dia a dia. Então a sua autocobrança, a sua ansiedade, ela diminui muito. Então pense nisso, acredite no seu potencial, trabalhe no seu aspecto emocional, seja inteligente, porque esse é o diferencial na preparação para os concursos públicos. Ok? E por falar em concurso público, hoje nós vamos corrigir mais uma questãozinha de direito eleitoral e que agora foi aplicada para o cargo de analista judiciário lá no concurso do TRE da Paraíba, concurso que foi realizado em 2015. E é uma questão, que você vai perceber, um pouquinho técnica, de analista judiciário, mas que poderia, como já foram cobradas as questões também, para o cargo de técnico judiciário. Essa informação que nós vamos tratar hoje está lá na Lei 9.504/97, mais precisamente no artigo 96. Nós vamos falar sobre as representações eleitorais. Ou melhor, sobre a representação eleitoral. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha na questão? Vamos lá. A questão diz o seguinte: a respeito das representações da Lei número 9.504/97, considere. Aí vem as afirmativas para você marcar quais estão corretas. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre a representação. Se alguma conduta que é vedada pela Lei 9.504/97 for praticada por um candidato, por um partido, por uma coligação, por exemplo, ou até mesmo por um eleitor, em alguns casos, é possível que se proponha uma representação eleitoral contra o infrator, a fim de que ele seja punido. Em regra, essas representações vão culminar na aplicação de uma multa. Qual o valor da multa, professor? Não sei. Se for uma representação pela prática de propaganda eleitoral antecipada antes do prazo previsto, a multa pode ser de 5 mil a 25 mil reais. Se for uma propaganda eleitoral irregular, utilizando-se, por exemplo, de um bem privado de uso comum, de acesso público, pode ser de 2 a 8 mil reais.
Se foi uma propaganda eleitoral na imprensa escrita, que, por exemplo, o autor não divulgou o valor que ele pagou naquele banner que foi divulgado no jornal, no tabloide, a multa pode ser de R$1.000 a R$10.000. Então esses valores vão variar um pouquinho. Vai depender muito de qual infração foi praticada. Mas o que eu quero que você entenda neste momento é que se alguém pratica uma conduta vedada pela Lei 9.504/97, é possível propor essa representação para combatê-la, para punir o infrator. Então vamos supor que num determinado momento, alguém simplesmente que tem um estabelecimento comercial, alguém que tenha um bar, um boteco, foi lá durante a campanha e pregou um banner do seu candidato e estava distribuindo santinho dentro daquele boteco, daquele estabelecimento comercial. Você já sabe que não é possível se valer de estabelecimentos comerciais para a realização de propaganda eleitoral. Por quê? Porque é um bem privado, mas de acesso e de uso comum, de uso público. Por isso é que não pode. Bares, restaurantes, açougues, supermercado, igreja, campos de futebol, nada disso. Podem até ser bens particulares, mas são de acesso comum, de uso livre. Então, não podem ser utilizados para a realização de propaganda eleitoral. Só que aí, Coxinha, que é o dono do boteco, resolveu fazer isso. Por quê? Porque um candidato pediu para ele. O próprio candidato foi lá e fixou o banner no boteco dele. Aí uma coligação propôs essa representação contra aquele candidato. Uma representação com base no artigo 96 da Lei 9.504/97. Então, proposta essa representação lá na Justiça Eleitoral, e perante quem vai ser proposta? Depende. Se for uma eleição municipal, se estivermos falando da disputa dos cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito, essa representação pela propaganda eleitoral irregular vai ser proposta onde? Perante o juiz eleitoral. Se for uma eleição para os cargos de governador, vice-governador, deputado ou senador, essa representação eleitoral vai ser proposta onde? Perante o TRE. E se estiver em disputa o cargo de presidente ou vice-presidente da República, essa representação eleitoral vai ser proposta onde? Perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então vai depender de quais são os cargos que estão em disputa e de qual foi a conduta ilegal. Mas nesse caso, como nós estamos falando de uma eleição municipal, vai ser proposta perante o juiz eleitoral. Então chegou a representação perante o juiz eleitoral, ele vai dar um despacho para notificação, que a gente costuma dizer tecnicamente, que é a citação, para notificar a parte contrária, notificar o infrator. E essa notificação vai ser feita por fax. Essa é a regra. Regra número 1, notificação feita por fax. Então eu, servidor, vou mandar um fax para o endereço, para o número de telefone que aquele candidato apresentou quando ele entregou na Justiça Eleitoral o requerimento de registro de candidatura até o dia 15 de agosto. Então lá tinha o número do fax, ele é obrigado a colocar, é obrigado a informar. Então eu mandei para o fax que ele informou. A partir do momento que eu transmiti o fax, aquele candidato vai receber instantaneamente e vai ter um prazo de 48 horas para apresentar a sua defesa. Apresentada a defesa no prazo de 48 horas, o processo já é concluído para o juiz. Está aqui, juiz, pode decidir, a defesa chegou. E aí o juiz simplesmente vai analisar e proferir a sentença. Assim que o juiz proferir a sentença, essa sentença vai ser publicada no mural. Segundo a Lei 9.504, no mural do cartório eleitoral. Só que hoje, não é bem no mural do cartório, porque no cartório tem um quadro de aviso, que é o mural, e a gente, até a última eleição municipal, fixávamos essa sentença no mural. A pessoa tinha que ir lá e consultar manualmente. Hoje não, hoje a gente tem um chamado mural eletrônico, que é tudo pela internet, no site do próprio TRE. Então hoje essa publicação é feita no mural eletrônico. A partir do momento que a publicação é feita nesse mural eletrônico, começa a ser contado um prazo de até 24 horas para a apresentação do recurso para o TRE. Então está vendo que o trâmite é muito rápido, é muito simples. Primeiro prazo de 48 horas para a defesa, foi para o juiz, 24 horas, vai ser proferida a sentença e publicada a sentença no prazo de 24 horas, é o prazo do recurso. Acabou, foi para o TRE. Tá vendo? 48 horas, 24 horas, é muito rápido. Então, grave esses prazos para você não se confundir na hora da prova. Mas vamos analisar aqui as alternativas então. Primeiro, salvo disposições específicas em contrário da Lei 9.504, as representações relativas ao descumprimento de suas normas podem ser feitas por qualquer partido, coligação e candidato, certinho. Esses são os legitimados a propor uma representação eleitoral
perante a Justiça Eleitoral. Mas não está dizendo que são apenas eles, está dizendo podem ser feitas por qualquer partido, coligação e candidato. Quem mais pode propor uma representação dessa? O Ministério Público Eleitoral. Pronto. Então aqui não está dizendo só esses, né? Então a afirmativa está correta. Também pode o Ministério Público. 2. Nas eleições municipais, as representações devem dirigir-se ao TRE. Errado. Ao juiz eleitoral. Então aqui não tem nada a ver. É o juiz eleitoral. 3. Recebida a representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o representado, certo, para querendo apresentar defesa no prazo de 5 dias, no prazo de 48 horas, é muito rápido. Contra a decisão que julgar procedente a representação, o representado poderá recorrer no prazo de 3 dias. Errado, o prazo de defesa já é rápido, já é pequeno. Imagina o prazo para recurso, então, que é metade, 24 horas para entrar com recurso. Tá vendo? Então os prazos são muito rápidos mesmo, porque aqui nós estamos falando de propaganda eleitoral. Então tem que ser rápido. Resposta então é a letra C. Apenas o primeiro item está correto. Tranquilo? Certinho? Então era esse o recado que eu queria transmitir para você sobre a famosa representação eleitoral. Tá vendo aí? Não tem dificuldade nenhuma, né? Muito tranquilo, sem estresse. Mas olha, ficando alguma dúvida, poste as suas dúvidas aqui nos comentários deste vídeo no YouTube e te peço uma grande gentileza, se você gostou, dê o seu joinha, clique aqui, não custa nada, é bem light, é só você clicar no seu curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque isso vai me motivar a cada vez mais a produzir vídeos com qualidade e vídeos que eu vou saber que você está gostando e por isso eu vou seguir esse mesmo caminho, ok? Bons estudos e até a próxima. Tchauzinho.